Boa tarde, né? Eu sou a Débora Nascimento, sou bolsista PIBIC de Iniciação Científica e eu comecei minha pesquisa em 2020, junto com a pandemia, bem no iniciozinho da pandemia. Bom, hoje eu vou apresentar minha pesquisa para vocês, que tem o nome de Alternância de Predicadores de Passividade, predicador complexo com verbo auxiliar ou suporte. Sob orientação, foi desenvolvida sob orientação da professora doutora Márcia dos Santos Machado Vieira e orientado pela Ravena Beatriz Teixeira. Bom, o objetivo, né, dessa pesquisa é expor os aspectos relativos à alternância de subesquemas de predicadores complexos compostos pelos verbos ser, estar e ficar, e os verbos semi-suportes ter, receber, ganhar e sofrer, que são utilizados no português brasileiro e no português europeu. E aí, o nosso objeto de pesquisa é a relação associativa por similaridade entre as construções de passividade analíticas, verbo auxiliar de voz passiva mais particípio e verbo semi-suporte mais elemento não verbal. Como, por exemplo, o programa foi premiado no festival e o programa teve ou recebeu prêmio no festival. Bom, então aqui estão alguns dos meus dados licenciados por essas construções no português brasileiro, como ter corte e sofrer corte, no exemplo que está aqui à esquerda, e também como ser aprovado e ter ou receber aprovação aqui no cantinho direito. O exemplo 2. Outros exemplos também, só que na variedade do português europeu, que são ser esfaqueado, ser internado e sofrer uma goleada. E aqui, dados do português de Macau, no qual eu iniciei a coleta, como ser oferecido e sofrer prejuízo. Então, nós partimos da hipótese de que na gramática do português brasileiro e na gramática do português europeu há uma certa alternância de subesquemas de predicadores complexos compostos por esses verbos auxiliares que eu mencionei, como ser, estar e ficar, e os verbos semi-suporte, como ter, ganhar, sofrer e receber, para representar um estado de coisa sob viés de passividade. E aqui é a representação da variação desses subesquemas nessas variedades nacionais que vai se dar pela metaconstrução. E aí, as construções com os verbos auxiliar e suporte nessa metaconstrução vai ter uma existência independente na língua e existência por alinhamento, via relação de similaridade. E as duas construções, elas são ligadas à predicação de passividade e envolvem um participante não agentivo e um de força indutora que pode se manifestar ou não se manifesta. E aí a gente percebe isso no exemplo que está aqui ao lado, como na direita, como crianças são vacinadas e crianças recebem vacina. E aí nós supomos que o contorno semântico pragmático a ser perfilado na predicação interfere no acionamento de uma ou outra configuração construcional alinhada na metaconstrução, uma vez que, segundo Teixeira 2020, há proeminências diferentes em jogo em seu emprego. O participante afetado é proeminente numa, o evento é proeminente noutra. Com sofrer, a afetação do participante não agentivo é mais proeminente do que com ter. Logo, nem sempre esperamos o mesmo grau de intercambialidade entre as aloconstruções previstas na metaconstrução, ou todos os tipos construcionais delas. E que também há diferença em termos de produtividade de acionamento ou configuração de uma ou outra aloconstrução de predicação de passividade, por variedade e por domínio discursivo. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho da fundamentação teórica. Nós observamos o fenômeno da variação de construções com verbo auxiliar e suporte, e aí vamos seguir um prisma socioconstrucionista, contando com esses pressupostos referenciais da gramática de construções, linguística funcional cognitiva, sociolinguística, e nós vamos também entender a língua como um diassistema, representando um complexo de redes de unidades construcionais detectado por analistas da língua. E aí a construção concebida como pareamento de atributos de forma e também de função. Bom, e aí a amostra de dados analisados são de origens de textos escritos dos domínios discursivos, tanto jornalístico, acadêmico quanto conversacional. Porém,
o jornalístico e o acadêmico vai ser na variedade do português europeu e brasileiro, e no conversacional a variedade do português brasileiro somente. E aí, o português de Macau, eu iniciei a primeira coleta agora, então eu vou expandir o corpus e também coletar dados no domínio acadêmico. E aí, os textos coletados, eles se ligam a gêneros textuais como editoriais, textos de opinião, notícias de jornais, resumos de tese e dissertações e artigos científicos, e também tweets que foram coletados através do programa RStudio. E aí, os textos jornalísticos, eles são de fontes como, por exemplo, o Globo e Notícias ao Minuto, contamos também com o Acervo Predicar, que está sendo construído, Jornal de Notícias, Sol, Diário de Notícias, Jornal Destaque, Jornal Público, Jornal Tribuna de Macau e Jornal Hoje Macau. Bom, foram coletados no domínio jornalístico 284 dados do português brasileiro, 256 dados do português europeu e 220 do português de Macau. No domínio acadêmico, 320 dados do português brasileiro, 252 dados do português europeu e no conversacional, 314 dados no português brasileiro. Então, totalizando, 1.646 dados. Aí agora eu vou falar um pouquinho da etapa, desse percurso das análises dos dados. Então, primeiro foi feita a coleta de dados, fizemos a triagem, análise qualitativa dos dados, estabelecimento de variáveis para análise multivariada, categorização dos dados segundo as variáveis, a análise quantitativa dos dados, para assim chegarmos à interpretação geral dos dados, que no caso é a preparação, foi uma etapa de preparação para chegar a um resultado. Então, na coleta feita no Twitter e no tratamento quantitativo dos dados de uso, contamos com o auxílio desse programa, que é o RStudio. Coletamos 300 dados de cada um dos verbos, tanto em terceira pessoa do singular quanto na terceira pessoa do plural, totalizando 4.200 dados. E aí fizemos uma triagem para 314 dados e depois codificamos. E aqui à direita, eu trouxe uma imagem para representar uma imagem desse programa, do RStudio. Bom, os objetivos da pesquisa. Identificar os atributos formais e funcionais das duas aloconstruções de predicação passiva, tanto com o verbo semi-suporte e com o verbo auxiliar, examinar a relação de similaridade entre os tipos de predicadores de passividade, comparar os dados dessas alternativas construcionais oriundos do português brasileiro e do português europeu, como produtividade nas duas variáveis, nos domínios discursivos, produtividade secundária semântica, tipo de sujeito, e esboçar a rede construcional de predicação passiva com a representação da alternância em estudo. Bom, então, depois da análise dos dados, nós contamos com 1.296 dados do verbo ser, como, por exemplo, a análise do questionário foi conduzida, 135 dados do verbo estar, como obrigada a todos pelo apoio e coragem a todos os que estão infectados, 58 dados do verbo ficar, como ficou definido também que o projeto sobre a criação do novo Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, o TRF6, será analisado na quinta-feira, 19. 46 dados do verbo sofrer, quando a Globo sofreu censura para justificar qualquer ajuda do Lula. 57 dados do verbo ter, as ações terão apoio do Núcleo de Operações Especiais, da PRF. 47 dados do verbo receber, esperavam divulgação, receberam rejeição. E 7 dados do verbo ganhar. Os 6 que ganharam imunidade na primeira semana tinham tudo para ir bem até o final do programa. E agora eu vou falar um pouquinho da distribuição de dados, da produtividade do português brasileiro e também no português europeu. Aí aqui podemos ver o gráfico 1 e o gráfico 2, que eles vão mostrar para a gente essa produtividade dos verbos, e aí vemos o verbo ser no domínio jornalístico e também no acadêmico, nessas duas, no PB e no PE, e aí vemos a grande produtividade desse verbo, mas também observamos que, por exemplo, o verbo estar, ficar, receber, ganhar, ter e sofrer, eles não são tão frequentes como esse verbo estar. E aí vamos ver esse verbo estar também um pouco mais produtivo no contexto acadêmico com relação ao jornalístico. Mais 5 minutos, Débora.
Aí no gráfico 3 da variedade do português europeu, uma presença maior dos verbos auxiliares e suporte sem agente expresso, enquanto com agente expresso a produtividade é muito maior, muito menor. E no gráfico 4 da variedade brasileira, vamos ver uma produtividade maior da predicação passiva sem agente expresso e menor com agente expresso. E um atributo que vai revelar a similaridade entre os dados das aloconstruções, com o verbo tanto auxiliar quanto suporte, é o fato de haver uma inclinação à não expressão de agente. Em relação à área semântica, vamos ver que os verbos auxiliares, eles ocorrem de forma similar, eles estão mais presentes, então, em textos relacionados à ciência, filosofia, social e política, tanto no PB quanto no PE, e no gráfico 6, a presença de verbo semi-suporte nessa mesma área semântica do português brasileiro, que também é frequente, mas aí quando a gente vê o verbo semi-suporte no português europeu, a gente nota que ele está mais presente em textos voltados para a economia. O gráfico 7, ele vai mostrar a distribuição dos dados coletados no Twitter, né, que só na variedade do português brasileiro, e a gente vai ver que o verbo ser, ele também é mais acionado como nos domínios jornalístico e acadêmico. Os verbos auxiliares estar e ficar, eles também se mostram bem produtivos. E o que me chamou a atenção foi que o verbo suporte sofrer e o verbo semi-suporte receber, eles foram bem acionados, se diferenciando do acadêmico e do jornalístico, que não era produtivo. E no gráfico 8, ao lado, a distribuição semântica desses mesmos verbos, e assim como no português brasileiro, no domínio jornalístico, os verbos estão mais relacionados à ciência filosófica, política, social, tanto o verbo auxiliar quanto o suporte. O gráfico 9 vai mostrar que a maior parte dos verbos auxiliares tem agente expresso, e o mesmo ocorre com o verbo semi-suporte. No 10, a gente vê a questão da animacidade do sujeito. Então, tanto em dados com verbo auxiliar quanto semi-suporte, a maior presença foi de humano animado e depois não humano inanimado. E nós tivemos alguns dados considerados como não se aplica, porque no caso eles vão se referir àqueles dados que a gente não conseguiu recuperar o sujeito na frase. Bom, aqui, então, a gente vai ver a produtividade, né? A gente vê que o verbo sofrer, ter, ganhar e receber, eles não são produtivos, tanto no português brasileiro quanto no europeu, no domínio jornalístico e acadêmico, mas o sofrer e o receber são produtivos no PB do Twitter, em contrapartida, o ter e o ganhar não. A gente vê que o ser ele é produtivo no PB, no PE, no jornalístico e acadêmico e também no PB Twitter. O estar e o ficar não são produtivos no PB jornalístico e acadêmico, o estar mais ou menos no português europeu jornalístico e acadêmico, enquanto o ficar não, e tanto o estar quanto o ficar são produtivos no português brasileiro Twitter. Bom, então aqui, no gráfico 11, na verdade eu trouxe, porque é uma análise inicial, né, uma coleta inicial, mas eu quis trazer para vocês para mostrar os dados do português de Macau. E desses 220 dados, 215 são de verbo auxiliar e 5 de suporte. E aí, no gráfico 12, a gente vê que a grande produtividade do auxiliar ser é muito maior, né, em relação a estar e ficar, e ao verbo suporte. Bom, então, a partir disso, né, nós elaboramos uma rede construcional, a construção de predicação passiva com predicadores complexos, que vai licenciar microconstruções, que são mais preenchidas, com verbo auxiliar mais verbo predicador principal, que pode ser preenchido com esses verbos ser, estar e ficar, e ao lado direito, o verbo semi-suporte mais sintagma nominal, que pode ser preenchido com os verbos sofrer, receber, ganhar e ter. Bom, então, minhas conclusões finais. Registramos no português brasileiro e no europeu dados de alternância entre predicadores complexos com verbo auxiliar e predicadores compostos por verbo semi-suporte, principalmente no domínio discursivo do Twitter. E, conforme Teixeira 2020, nós percebemos que o contorno semântico pragmático perfilado na predicação está associado mais frequentemente a certo acionamento de configuração construcional de predicador complexo. E também vemos a proeminência da afetação negativa do participante não agentivo, marcada por predicador complexo formado por verbo semi-suporte sofrer. A afetação positiva desse participante acentuada pelo acionamento de predicador complexo formado por verbo semi-suporte ganhar. E já o predicador com verbo auxiliar é o que se revela mais associado à proeminência do estado de coisas em si. Os passos futuros. Aprofundar a análise multivariada, considerando outros grupos de fatores, que
são as minhas variáveis, na codificação, e ampliar o corpus, inclusive as variedades em que o português não é necessariamente a primeira língua, como o português de Macau, o português de Moçambique. Essas são as minhas referências, meu contato, e muito obrigada.